E é sempre com muito prazer por estar na sua companhia que nós estamos iniciando mais um programa Cidade Comunidade, esse especialíssimo, trazendo para você uma convidada para lá de especial. Mas, desde já eu agradeço muito a Deus a oportunidade bendita do trabalho. Agradeço a você que nos acompanha há mais de 17 anos e estamos no ar. Agora você anda nos acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube Cidade Comunidade TV. Mais de 5 anos já, né? Estamos nessa luta diária para levar para você informação, utilidade pública, prestação de serviços e conhecimento, né? Que é muito importante para essa geração 8 segundos aí que não quer saber de muita coisa, mas tem muita coisa importante que nós precisamos saber. E hoje a minha convidada é para lá de especial e tem muita coisa para contar. E você vai conhecer um pouco mais hoje desta querida amiga Cláudia Renata, a Cláudia Moradia. Cláudia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-la aqui novamente no nosso programa. Prazer é meu, Roberto, mais uma vez aí você dando oportunidade de estar falando um pouquinho da minha luta, da minha história, um pouquinho dos momentos que eu estou passando, né? Aí com esse desafio, e estamos juntos, vamos lá. É isso aí, foi até legal você falar dessa questão das oportunidades, porque foi assim que começou a nossa história, né, Cláudia? De amizade e de luta a favor da população de Petrópolis. Num dia, né, a Cláudia, né, já resumindo aqui o que aconteceu, a Cláudia nos procurou, quando a gente ainda estava na TV em Petrópolis, fazendo um programa, para falar da luta dela e exigir direitos. Isso tudo começou em 2011, né, Cláudia? Que você, infelizmente, perdeu as suas coisas, né? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Isso, primeira vez que nós estivemos juntos, você tinha um programa de TV, e aí a gente estava passando por essa situação logo após a tragédia de 2011. Eu era moradora ali da estrada de Teresópolis, ali na altura de Benfica, logo próximo ali à fábrica de ossos Palpão, e aí a gente estava passando por algumas situações do governo, né? Falta o aluguel social atrasando, enfim. E aí eu vi o seu programa, você estava falando de algum tema, assim, ou você falando como é que estavam as famílias, alguma coisa assim, e eu fui até o teu programa e você abriu espaço, você foi o primeiro repórter aí, a primeira pessoa a me entrevistar nessa luta. Bacana, então. 2011 foi um marco para a sua vida, né? Infelizmente, através de uma situação muito negativa, mas sua vida mudou dali para frente. Eu queria que você falasse, principalmente para aquelas pessoas que conhecem pouco ainda a história da Cláudia Renata, naquele momento, que virou Cláudia Moradia, como começou essa luta e qual foi o start, né? Acho que foi em 2011 mesmo, e dali para frente, como sua vida mudou, Cláudia? Sim, na época eu ainda trabalhava até como cobradora de ônibus, né? E nesse mesmo dia eu estava de folga, eu era cobradora de ônibus da linha do Vale do Cuiabá, e aí foi um motivo a mais, assim, até psicologicamente falando, que era um dia da minha folga, tudo acontece, e foi aquele transtorno todo, e dali não foi o start mesmo para entrar na luta. Foi quando os aluguéis começaram a atrasar, quando a gente viu que algumas coisas não estavam chegando até nós, estava tudo muito confuso, porque a gente fazia várias fichas, a gente ia no CRAS, aí tinha a história com a Cruz Vermelha, e a gente não conseguia pegar, às vezes, as coisas. Enfim, foi uma série de fatores que aí pega. Foi até meu marido que viu na televisão também uma chamada para as famílias. E aí eu vou só para ver como é que estava a situação e tudo mais, e aí começo a entrar nessa luta, né? A gente começa a ver alguns problemas, e aí eu começo nessa luta pelo meu aluguel social em dia, para lutar pela minha moradia, porque a minha casa tinha sido interditada, e aí a gente começa a entender um pouco do processo e começa a correr atrás. Só que aí eu vi que não eram só as famílias de 2011 do Vale do Cuiabá que estavam nessa, né? Nessa época, eu não sei se tem até hoje, você que vai me falar, ainda tem gente lá de 88 e outras tragédias que ainda estão, infelizmente, sem moradia, Cláudia, ou não? Então, é aí que tá, né? Eu descobri que não éramos só nós de 2011. Ainda tinha um povo ainda de 1981, 88, 1994, 96, 98, enfim, 2004, 2006,
tinha muitas famílias de antes da tragédia de 2011 que ainda estavam aguardando uma unidade habitacional. Algumas não tinham um aluguel social, que eu acho que, se eu não me engano, era R$ 250, nem era aluguel social que se chamava, era uma ajuda, era um auxílio, alguma coisa, entendeu? Eles tinham essa ajuda, era muito pouquinho, e aí depois a gente, com a luta, com isso tudo, aí colocaram essas famílias no aluguel social do município, né? Os mais antigos das tragédias antes de 2011 entraram no aluguel social do município. E a partir de 2011 entrou no aluguel social do Estado. E aí a gente viu que tinham muitas famílias. Na época eram 1.500 famílias. O tempo foi passando, Cláudia, e algumas coisas foram acontecendo, graças, inclusive, à sua luta, à sua guerra. E hoje a gente tem aí, acho que 2 conjuntos habitacionais. Infelizmente, a gente tem aí 72 mil pessoas ou mais morando em área de risco. E a gente acompanhou muito de perto a sua luta diante do governo do Estado, suas idas a Brasília em relação ao governo federal. Fala um pouquinho para a gente dessa trajetória de tantas pessoas envolvidas, porque ninguém faz nada sozinho. Quais foram as lutas e as vitórias que Cláudia Moradia conseguiu para a população de Petrópolis? Roberto, nessa luta toda, né, que você falou bem, vem acompanhando, eu não faço nada sozinho. O movimento do aluguel social e moradia de Petrópolis iniciou através de um encontro de alguns casais, de algumas famílias, e aí eles que criaram esse nome do grupo, e eles que me escolheram como liderança das famílias, né? E eles falaram assim, não, Cláudia, a gente vai te ajudar, a gente vai estar com você, e muitos deles foram para as ruas comigo. Quantas vezes a gente foi para o Palácio Guanabara, ficar lá fazendo manifestação, alguns atos, né? Fomos à Alerj. A gente lembra que teve uma época que o governador da época queria fazer um decreto que queria extinguir, acabar com o aluguel social. E isso mobilizou todas as lideranças do estado todo do Rio. E aí aqui eu quero muito também agradecer, porque se não fosse as muitas lideranças da luta por moradia no estado do Rio, eu hoje não seria a Cláudia Moradia que eu sou, né? Porque foram eles que me abriram as portas, foram eles que me levaram para reuniões, porque eles já tinham uma luta de antes de mim, eles já estavam lutando, e aí as portas foram se abrindo, Roberta. O governo do estado é governador, é Caixa Econômica, né? A Secretaria de Habitação. Então, a minha luta começa muito no estado, e aí eu chego no município, e aí eu já chego com um pouco mais de força, porque aí o povo do estado já estava falando da Cláudia, e aí a gente cria a Comissão das Vítimas das Tragédias, com as outras meninas, né? Com a Laura de Teresópolis, com a Marcela de São José do Vale do Rio Preto, com a Carla e com a Marilene em Areal, e aí a gente cria a comissão, cria uma força maior, que a gente entende que os problemas das famílias do município eram diferentes dos nossos problemas, que os nossos problemas se deram por causa de um evento climático, né? Agora a gente fala evento climático, né? Mas é por causa desse evento climático. Então, que era diferente do Rio, que no Rio eram as ocupações, eram remoções, e era uma situação diferente. A nossa não. Eram deslizamentos, alagamentos, descolamento de pedreira, como Ningá, e aí a gente foi tendo... Era diferente, mas a luta era a mesma, por moradia digna e segura. E eu sou muito grata, Roberto, porque hoje, quando falam de Cláudia Moradia, que nem eu falo, é um peso muito grande, porque, por exemplo, nós da região serrana, por exemplo, eu sou hoje, né? Eu sou a única liderança de luta por moradia na cidade de Petrópolis, ali, legítima, que já foi a Brasília, como você disse, algumas vezes, que foi numa comissão feita no Senado. Isso nenhum vereador foi lá falar pelas famílias. Eu fui, a Cláudia foi, sem ter o poder da caneta. Eu fui algumas vezes em Brasília, fui algumas vezes no Palácio Guanabara, pedi várias vezes, é porque as pessoas não falam, Roberto. E aí vem a sua importância, né? Agora vem a sua importância de dar visibilidade a quem não tem visibilidade. Porque quando as pessoas falam, conquistamos não sei quantos milhões, conquistamos as unidades habitacionais, essa conquista também vem do político, mas
mas uma boa parte também, a contribuição é das lideranças de movimentos sociais, as lideranças de movimentos populares. E aí você dá visibilidade à luta do povo, né? Você foi um dos primeiros a dar voz para uma pessoa que fala a voz das famílias que foram atingidas. E eu acho que isso é muito importante. São coisas que hoje quase não falam mais, né? Das lideranças, das pessoas que correm atrás, mesmo sem ter o poder da caneta. Agora a gente almeja esse poder da caneta para ajudar um pouquinho mais, porque 12 anos se passaram. Você falou dos empreendimentos, mas foi muito pouco. Se a gente colocar hoje 4 mil famílias precisando de casa, você vê, eu ainda tenho 164 famílias de 2011 aguardando casa. Com mais a de 2013, 15, isso antes de chegar de 2022, hein? Então, assim, vai chegar daqui a 80 anos, esse povo não vai ter casa. Então, tem que ter um poderzinho a mais, né? Tem que ter uma autoridade. Cláudia, você está falando aí, a gente percebe todo mundo, acho que Petrópolis inteiro percebeu e percebe essa sua luta, etc. Mas tem uma dúvida que não me sai da cabeça, eu bato nisso aqui no programa e falo sempre, que é o seguinte: eu vi em Nogueira, eu vi em Correias, saiu um monte de empreendimentos que não são, e me corrija se eu estiver errado, do Minha Casa Minha Vida 1, que é o que para quem perdeu as coisas, etc, etc. Beleza. O pessoal está de olho nisso. Aí, quando você vai ver uma entrevista ou alguma coisa que o político escreveu, aí falam assim, não, em Petrópolis a gente não consegue achar terreno para fazer esses condomínios ou dar unidades habitacionais para quem precisa. Que papo é esse, Cláudio? Esse papo é um papo de falta de interesse político. Isso é um papo de falta de interesse político. Porque ter terreno? Tem, a gente tem terreno. A gente tem terreno e a gente pode utilizar até terrenos que foram prometidos. Por exemplo, a gente tem aqueles terrenos lá na posse, que era para ser do polo industrial. Do polo industrial. E está lá há mais de 10 anos lá parado. E se você vê o terreno, Roberto, é um terreno maravilhoso, que dava... Foi uma promessa que não vai ser cumprida, a gente sabe disso, né? Fora outros terrenos, essa semana mesmo, a gente caminhando aí pelos bairros, a gente vê que tem pequenos terrenos, porque agora qual é a nossa luta agora também, Roberto? A gente viu que empreendimentos grandes em Petrópolis não deu certo. A gente tira pelo Vicente Rivetti. O Vicente Rivetti, 776 unidades habitacionais construídas dentro de um outro bairro que já era muito grande, que era o Carangola, que já tinham conjuntos habitacionais que foram destinados para famílias de outras tragédias, né? A gente tem lá o Vale do Carangola, que é um conjunto habitacional também, ali o Zanata, que também é o que foi dado para vítimas de tragédias, e faz o Vicente Rivetti quase 5 mil pessoas ali, e aí a gente viu que não deu certo, porque muita gente num local só. Talvez se fosse cada condomínio em um bairro diferente, teria dado mais certo, assim como a posse. O conjunto habitacional da posse tem 144 unidades e, claro, tem problemas igual a outro lugar? Tem, até porque todo bairro tem os mesmos problemas de sempre. Problema com problema com drogas, problema com a falta de emprego, com falta de transporte, mobilidade urbana, saúde, né? A falta de atendimento, falta médico no posto. Todos os bairros da nossa cidade, seja ele próximo ao centro, longe do centro, o problema são os mesmos. Isso é um problema que a gente vai ter que sentar com o próximo prefeito, estudar muito, correr muito atrás com ele, que seja quem ganhar, porque quem ganhar vai pegar um problema muito grande na nossa cidade, vai pegar uma dívida muito grande, e a gente sabe disso. E você tocou num ponto que eu sempre falo, obra para rico tem, para pobre nunca tem. Infelizmente, a nossa cidade tem uma especulação imobiliária muito grande. Eu lembro que teve um governador, na época, que eu fui lá, numa reunião, e ele pegou e falou assim, Cláudia, eu consegui liberar o terreno para o Terra Nova em Nova Friburgo, para o Fazenda Hermitage em Teresópolis,
mas não consigo liberar para fazer as unidades em Petrópolis devido à especulação imobiliária. Isso na época ele estava falando do terreno dos Grace, porque até então era o terreno dos Grace, lá em Benfica, você deve lembrar muito bem disso, que teve todo um aparato, teve reportagem, teve assinatura de documentação, a gente teve na época ex-prefeito que era secretário de habitação, deputado, tudo de Betânia, todo mundo, eu tenho aqui um artigo do jornal, tudo ali, eles assinando o terreno dos Grace, que iria ser feita as unidades de famílias das chuvas de 2011. Não aconteceu. Ele foi vendido para uma outra empresa e lá saiu o cenário da montanha. E o bairro de Itaipava, Roberto, é muito interessante a situação da tragédia de 2011. Eu fiz parte de uma pesquisa há pouco tempo com um aluno que ele está fazendo um intercâmbio com o Japão, com uma universidade do Japão e a universidade aqui do Brasil, e ele me achou e veio fazer essa pesquisa comigo. Que o Vale do Cuiabá, a tragédia de 2011 vai mostrar um relato quase inédito. Uma comunidade que foi praticamente varrido da comunidade, as pessoas de classe média baixa, vamos dizer assim, os pobres, para a entrada dos ricos. Porque se hoje você for no bairro de Benfica, Boa Esperança, no próprio Vale do Cuiabá, se você vê foto de antes e depois, você não acredita que teve a tragédia de 2011, que ainda é a tragédia onde mais morreu gente no país. Mesmo com a tragédia do Rio Grande do Sul, o número de mortos, o ranking ainda é da tragédia de 2011 da região serrana. 2011, sim. De 2011 ainda é. Então, assim, e hoje se você for lá, você não diz que aconteceu a tragédia de 2011. Ninguém diz que morreu gente ali. Foi feito um apagão na história do Vale. Mas você não acha, Cláudia, que essa é a Petrópolis que a gente não quer? Essa é a Petrópolis que vive de um processo burguês, de uma estrutura que é ultrapassada e que não dá vez para negro, para pobre, para gente que não tem tanto estudo, para pessoa desempregada, e não é isso, exatamente essa a sua luta? E dentro desse contexto, quero fazer mais uma pergunta para a gente responder rapidinho, que tem muito assunto para a gente tratar. Moradia se resolve só com conjunto habitacional ou a gente tem outras alternativas que nós podemos caminhar por elas? Roberto, não. Isso é um assunto muito... É uma tecla que eu tenho batido agora, que a gente vai passando os anos, a gente vai entendendo um pouco mais, a gente vai sabendo um pouco mais como é o processo. Não, conjunto habitacional não é só a solução. A gente tem hoje vários imóveis que podem ser comprados. A gente vê, há pouco tempo atrás, algumas famílias vieram me perguntar dos leilões da Caixa Econômica. Sim. A gente viu que teve uma chamada grande agora para compra de casas. Um leilão enorme, várias casas, né? Porque a gente sabe que, né, ou deixou de pagar imposto, ou teve algum problema com a justiça, e a casa, né, foi para o leilão. A gente tem isso tudo, Roberto. E as pessoas até conseguem. Tem muita gente que consegue comprar uma casa com preço, né? Às vezes tem um fundo de garantia, tem alguma coisa, e aí consegue. Você sabe que Petrópolis não tem moradia para comprar assim nos leilões. Sabe por quê? Porque a gente hoje quase não tem imóvel nenhum legalizado em Petrópolis, todo certinho pela Caixa. Se você quiser comprar uma casa hoje na Caixa Econômica aqui em Petrópolis, você quase não consegue. Isso é para você ver como a gente está atrasado em muitas coisas. A gente precisa desburocratizar. Quando você diz isso, perdão, Cláudia, quando você diz isso, você diz por causa do financiamento, não pode financiar porque não tem os documentos, não pode comprar porque não há documentos ali que deixam tudo legalizado, né? Infelizmente, a maior parte dos imóveis da nossa cidade não são legalizados. Até porque muitos dos imóveis hoje da nossa cidade estão em área de risco. Estão em área de risco. E aí, como é que a gente faz? Uma cidade que tem mais de 72 mil pessoas morando em área de risco, as pessoas não se concentram nesse assunto. Eu não entendo isso.
E por isso admiro muito o seu trabalho também. As pessoas não debruçam em relação a isso. Sabe por quê? Essas 72 mil pessoas ou mais são, e Deus queira que não, supostas vítimas de qualquer chuva mais forte que porventura venha no verão. Estou errado? Não, você está certíssimo. E outro, cadê a fiscalização? Se essas 72 mil famílias estão morando em área de risco, é porque não houve, não houve um planejamento urbano, né, de ocupação de terra, não teve esse planejamento, né? A gente vê que a cidade cresceu muito além do que ela poderia ter crescido, né? Se a gente vê que a gente está vendo aí que estão construindo casa debaixo de pedreira, a gente está vendo uma ocupação enorme, não está tendo um planejamento, né? A gente está vendo que não há fiscalização, a gente vê casas lá debaixo da pedreira com água, com luz, com internet. Sim. E isso, as concessionárias vão lá e ligam. Mas como assim ligam? É porque teve uma liberação. E aí eu participei de um evento, com o Roberto há pouco tempo, que uma moradora antiga da Rua Itália, eu acho que, se eu não me engano, ela estava falando que há uns 40 anos atrás, 50 anos atrás, na Prefeitura de Petrópolis tinha um fiscal. E o fiscal ia em algumas áreas e eles, embargavam a construção. E eles ficavam em cima para ver se a pessoa ia voltar a fazer aquele imóvel naquele lugar. E eles levavam uma multa. Sim. E ela perguntando, né, nesse evento, cadê esses fiscais? Hoje, na prefeitura, a gente não tem fiscal para isso. Tinha dois fiscais, eram 2 fiscais. Hoje, se tiver uns 3 ou 4, é muito. Para uma cidade a gente já teve mais de 200 mil habitantes, né? No último censo deu 190 e poucos mil habitantes. Mas vamos botar aí. 270, né? Nós tínhamos 300 mil, caiu para 270 300 mil, isso aí. Isso. Caiu um pouco. E, então, assim, mas vamos botar aí 300 mil habitantes, né? Uma cidade de 300 mil habitantes e ter 4 fiscais? E a gente já vem falando disso, né, há tanto tempo e nada mudou. E dentro dessas concepções que nada muda em Petrópolis, e eu tenho por hábito de falar que Petrópolis é a cidade do cachorro correndo atrás do rabo, e eu vejo isso como um dos maiores problemas. Você hoje, né, como candidata a uma vaga na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal aqui, percebo isso como um grande problema na cidade, que é a questão do emprego e renda. E a gente pode juntar isso tudo, né? Porque quem não tem emprego não tem renda, quem não tem renda e emprego não tem onde morar, porque não tem dinheiro para pagar o aluguel, quem não tem dinheiro para pagar o aluguel e, claro, não tem dinheiro para pagar carro, precisa andar de ônibus. A gente tem um sistema de ônibus deficitário, que inclui a mobilidade urbana, porque quem tem carro vai andar de carro porque não confia nos ônibus. A gente tem 200 mil carros na cidade e a gente vai dando um nó cego nisso tudo, Cláudia, que a gente não sabe qual é a saída. E eu confio muito no seu trabalho, e por isso estou te perguntando isso, para saber também quais são as viabilidades, e a gente sabe que vereador propõe projetos, cobra o executivo, né? Tem ideias para as modificações, e a gente precisa de pessoas que se envolvam com a parte de baixo da tabela, como a gente tem hábito de falar. A gente vê muitos candidatos hoje, muitas pessoas que são envolvidas com a política, falando do macro. E a gente sabe quais são os problemas. Olha, eu vou fazer... Tá, mas como? Você não concorda que a gente tem que começar por essas questões que são fundamentais? Preparar a cidade para supostas chuvas que virão, trazer emprego e renda para o munícipe, para que ele não saia daqui, e outras propostas que a gente precisa ter para melhorar a cidade. Porque senão, daqui a um pouco, o último que sair apaga a luz. Concorda? Concordo com você, Roberto, e a gente tem conversado muito sobre isso. Não tem fórmula mirabolante, né? A gente não esfrega na lâmpada assim, o gênio aparece e pum, né? Resolve os problemas. Eu acho que Petrópolis chegou num ponto que a gente tem que começar do zero mesmo, sabe? É pegar o próximo prefeito, que seja o nosso candidato, né? Que seja o nosso candidato, porque aí a gente ganha mais força, a gente pode conversar ali olho no olho e que ele vai entender o que a gente está falando, porque já é uma pessoa também que a gente conversa já há muitos anos sobre isso,
Eu acho que a gente tem que começar do zero, Roberto. E a gente... Não é feio imitar outras cidades, não é feio Claro que não. copiar algumas outras Exemplo, coisas. né? Bons exemplos. Eu acho que a gente tem exemplos aí de outras cidades. A gente tem exemplos. Até a gente tem uma estrutura muito grande, Roberto. Eu falo que ninguém fala na nossa cidade sobre o polo tecnológico que a gente tem. A gente tem das uma saídas, né? E uma das saídas está aí. Porque o que acontece? Na época das chuvas de 2022, o meu ponto de apoio foi dentro da FATEC. Lá dentro. E lá dentro, aí eu fui ter noção do quanto a gente tem uma tecnologia imensa, a gente tem uma faculdade, a gente tem o maior computador ainda, né? Da América Muitos conhecem, né? Pouca gente sabe disso, pouca gente conhece dentro da nossa cidade e não utilizam praticamente nada disso em prol do crescimento da cidade. Eu acho que começa por aí, Roberto, porque a gente precisa, sim, de um novo estudo de tudo, sabe? A gente tem que pegar do zero, fazer novos projetos, a gente tem que fazer novas leis. Algumas leis já existem a nível federal, porque eu vejo isso também, Roberto, não só na luta por moradia, porque como eu sou agente de endemias, né, que depois a gente vai falar um pouquinho, que é a minha categoria, há 12 anos eu sou sou uma servidora da saúde no município e trabalho nas comunidades, a gente vê que a gente tem que trazer isso tudo a nosso favor hoje. A tecnologia está aí, gente. Por exemplo, eu falo sempre, Roberto, por exemplo, em relação à moradia, a gente vê que no Japão as pessoas fazem casas assim 2, 3 dias, né? Mas a gente vê toda essa tecnologia, mas a gente não precisa ir muito longe. Por que não sei se você viu a reportagem das moradias provisórias no Rio Grande do Sul. Você viu essa reportagem? Fizeram moradias provisórias, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, todas elas têm uma varanda, todas arrumadinho pra caramba, tá? Muito arrumadinho. E o pessoal estava reclamando, tá, Roberto? Estava reclamando porque eles querem o quê? As moradias deles, já dadas, né? Eles já querem ter a moradia deles, porque dali é provisório. E eles já estão brigando, porque já acham que está demorando muito a construção de casas. Imagina a gente aqui. Aí, no dia da reportagem, eu até fiz um comentário lá. Falei assim, gente, vocês não têm nem 6 meses, já tem 6 meses das chuvas? Eu acho que tem um pouquinho mais, né? Não tem um ano de tragédia. E eles já estão com casas provisórias. A gente aqui está 12 anos. 12. Só para o pessoal que está assistindo a gente, Cláudia, ter uma ideia, quanto tempo demorou o conjunto habitacional do Vicenço Rivetti? O Vicenço Rivetti, as obras deles começou em 2012. Não, 2012. 2012 foi o da posse. O da posse começou em 2012 e as últimas unidades foram entregues esse ano. As últimas 24 unidades foram entregues esse ano, em janeiro. Desse jeito aí. Entendeu? E mesmo assim, cheio de vícios construtivos, o conjunto não está todo pronto, falta todos os equipamentos, não tem um salão de convivência, não tem um parquinho, não tem uma quadra, não terminaram ainda, as calçadas estão afundando, a gente tem uma rede de esgoto com um problema enorme, porque o esgoto volta para os apartamentos do primeiro andar, e a gente ainda briga com o governo do estado, com o governo do município, para tentar arrumar esses problemas todos. A gente fica em cima da concessionária de água, que vai lá até nos dar uma assistência, suga o esgoto, porque botaram caixa de gordura com esgoto juntos, enfim. E o Vicenço Rivetti também não foi diferente. Se eu não me engano, acho que começou também final de 2012, 2013, foram entregues em 2019. O pessoal começou a mudar em janeiro de 2020. Então, assim, e demora-se muito, 2012, 13, aí uns 7 anos, 8. Pois é, e aí a gente percebe, Cláudia, que o povo briga por voz, por vez e por lugar, mas essa representatividade no meio político,
ela pouco existe. E aí eu tenho que dar o braço a torcer aqui, e falo isso com muito prazer, até porque também participo do processo, desde quando, antes de ser vereador, depois sendo vereador, como deputado estadual do Yuri, né, que hoje é candidato a prefeito de Petrópolis, também sempre brigando por essa e por outras demandas da sociedade. O que eu percebo em relação depois que o Yuri saiu da Câmara, então, aí degringolou tudo, é que a gente não tem uma referência que brigue por isso. E são tantas e tantas pessoas, tantas e tantas famílias, e a gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas, porque Petrópolis, ninguém está livre de ter um problema desse, ser acometido por um problema desse. Então, só para a gente finalizar aqui essa questão da moradia, não sei se você ainda quer pontuar mais alguma coisa. Só para finalizar. Esse processo precisa ter uma representatividade. Porque senão é igual a questão das tragédias. Aí só se vê tragédia no verão. Cadê o plano de contingência do inverno que a gente não viu? O plano de contingência do verão que existe e que muitas vezes é falho, e a gente vê pouquíssimas pessoas cobrando isso. Fala aí, Cláudio. Então, Roberto, é muito delicado esses assuntos. Não é porque é delicado, porque às vezes muita gente fala assim, Cláudia briga muito, fala muito, fala. Mas eu falo porque eu tenho que falar, porque se eu não falar, ninguém fala. E é aquilo que você falou. Eu estou com esse olhar porque eu passei por isso, eu sou de comunidade, né? Venho da comunidade, e por ser agente de endemias, vou falar mais uma vez da minha categoria, eu vi isso nas comunidades no meu trabalho. Porque quando a gente é agente de endemia, a gente vai em todas as vielas, todos os bairros. Tem bairro aqui que tem bairro hoje ainda, Roberto, nós estamos em 2024, que não tem rede de esgoto em Petrópolis. Não tem. E se o governo falar que tem, eu vou lá, tiro foto e falo que é mentira. E tem bairro dentro do centro da cidade, tem bairro praticamente dentro da Barão do Rio Branco que não tem rede de esgoto. Então, assim, não tem água, ainda não chegou ainda a água encanada. E aí a gente vê um estado de situação de vulnerabilidade social dentro das comunidades, e às vezes algumas comunidades em bairros dentro do centro histórico. E quem luta por essas pessoas? Um ou outro. Eu não entendo isso. Um ou outro, muito mais ou menos, entendeu? Por quê? Porque hoje, infelizmente, a gente não tem ninguém que nos represente dentro da Câmara Municipal. Não assim, que passou por alguma situação, que sabe da realidade das famílias. Você falou uma situação que a gente não falou aqui sobre o racismo. E, Roberto, você sabe, você me conhece, eu ainda não... Porque quando eu peguei essa bandeira da moradia, por causa da situação que eu passei, eu fiquei... Há muitos anos eu levanto só a bandeira da moradia. Só que aí começou a vir outras coisas, transporte, porque aí eu lá na posse, lá no conjunto habitacional, no Córrego Grande, a gente pega 3 ônibus para chegar no centro da cidade, quem não tem cartão paga 2 passagens para chegar até o centro da cidade, a gente demora um tempão para ir no médico, para fazer exame, e aí a luta por moradia começou a englobar transporte, assistência social, aí começou a englobar aquilo tudo, e a saúde, e aí a gente lutando para ter um ônibus daquele escolar para as crianças ali do conjunto, para ir na escola até no centro da posse, porque nem isso queriam fornecer para as crianças ali, e aí a gente englobou as crianças dos outros bairros ali, enfim. Só que aí a bandeira do racismo, eu nunca levantei muito, mas hoje eu agora começo a levantar, porque desde 2020 eu começo a passar algumas situações na carne e que tem me chateado muito. Não só o racismo, né? O racismo, não só o racismo estrutural também, né? Porque as pessoas já te olham diferente, e isso a gente vê no olhar das pessoas nas ruas, quando você fala que mora em bairro tal, que você luta por moradia, que você mora num conjunto habitacional, aí vem você uma mulher negra, gordinha, porque tem a gordofobia,
porque cismaram que tem que ter um padrão magrinho de tudo, entendeu? E isso começou a me cutucar, sabe? Porque, assim, eu sou gordinha, mas eu tô com a minha saúde ok, tá? Fala nisso, Outubro Rosa, mulheres, vamos embora fazer o preventivo, mamografia, tá? Estamos aí no Outubro Rosa, fazendo um parênteses aqui, porque eu já fiz o meu check-up desse ano. Você, mulher, já fez seu check-up? Eu já fiz. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, a Cláudia tem que emagrecer um pouquinho, tem, mas é porque ela tem um problema de joelho, ela está com inflamação nos tendões dos pés, a idade já está chegando, eu estou com essa pele boa, né, a melanina, mas a Cláudia já está chegando no 5.0, gente. A Cláudia está ficando coroa. E aí, Roberto, a gente leva na brincadeira assim, mas dói. Dói porque a gente vê no olhar das pessoas, eles olham para você assim, para. Essa mulher aí, lá da comunidade, lá da favela, porque se você for olhar no dicionário, um conjunto habitacional também está lá como favela. Sim. Porque aqui em Petrópolis não se fala de favelas, se fala de comunidade, como é que fala? Periférica. Comunidade periférica, que é uma favela. Eles colocam esses nomes bonitinhos também para esconder que 25% da população de Petrópolis está na miséria, está na pobreza, né? Comunidade periférica. Que é uma favela. A gente tem favela, sim, na cidade imperial, entendeu? Que de imperial não tem mais nada há muito tempo. A gente fica pagando um laudêmio em tudo que a gente compra, nos imóveis. E aí isso também é um problema para a gente, Roberto, porque nenhuma construtora... Olha, vou voltar a falar de uma coisa que era o que eu queria amarrar naquela hora da finalização da habitação. A gente está com alguns problemas em Petrópolis, com os novos empreendimentos aqui. Benfica, Mosela e Cuiabá estão vindo pelo programa Minha Casa Minha Vida e é de responsabilidade do governo do Estado. O Estrada da Saudade, de responsabilidade do governo do município, né? Então, assim... O governo do estado teve vários problemas para conseguir uma construtora para fazer o empreendimento aqui. Por quê? Porque o Minha Casa Minha Vida dá um valor para fazer as unidades habitacionais, para a construtora. Sim. Só que aqui, os terrenos que deram são terrenos que tem que fazer uma terraplanagem, que tem que arrancar tem que planear o terreno. E isso aí a construtora tira desse dinheiro que o governo federal dá. Pô, os caras já vão gastar um dinheirão para botar o terreno plano. O que vai sobrar para eles para fazer de empreendimento? E aí, pegam essas empresas aí, né? Porque é mais barato. E aí, Sim. O que acontece? O que aconteceu no Vicente Rivetti, na metade das obras, a construtora quebra. Tudo e aí tem que fazer uma nova licitação. Tudo meia boca, porque aí a licitação leva 6 meses. Depois, até a empresa começar a trabalhar, mais 6 meses, aí já foi 1 ano. E isso aconteceu lá na posse, a parte do governo do estado, a gente já está na 5ª empresa. E o conjunto ainda não terminou de fazer até hoje. Agora, olha a quantidade de informações que você está passando para a gente, Cláudia, que boa parte da população não sabe. Aliás, não vou falar só boa parte da população, não. Boa parte dos políticos também não sabem, porque não acompanham. Olha a importância de termos uma pessoa como você envolvida, né, de baixo para cima em todo esse processo, nos representando. Aí deixa eu te fazer uma outra pergunta. Me ajuda aqui. Benfica, Cuiabá, Estrada da Saudade e Mosela. Tem que ter alguém cobrando que isso saia, certo? E eu acho que esse alguém é você. Acho não, tenho certeza. Não, e aí, é isso mesmo. E aí, assim, o Estrada da Saudade já estavam lá fazendo uma sondagem no terreno, mas eu não sei se é verdade, Roberto. Entendeu? Eu não posso reclamar. Aqui a gente tem que dar César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Eu sou uma das poucas lideranças que tem contato com todo mundo. Seja do governo do estado, governo do federal, município, eu não posso reclamar, eu tenho livre acesso às pastas e eu já procurei saber disso, se é verdade. O empreendimento do Estrada da Saudade, a gente estava com um problema aí
a construtora eu acho que não estava querendo fazer mais, e eu estou aí de olho. Mesmo estando nesse período, eu estou de olho, porque o olho do dono que engorda o gado, né? E a gente não pode dar mole, mesmo nessa época, porque todo mundo se distraiu com as eleições. Exatamente. Só que as coisas continuam acontecendo. Nesse meio tempo, eu estou em cima, todos os dias, com o governo do Estado, sobre os empreendimentos do Benfica, Moselle e Cuiabá. E, graças a Deus, o processo agora, acho que junto à Caixa já está tudo certinho. A gente está aguardando aí só o gestor do município assinar aí um documento para as empresas já poderem estar vindo, e aí a gente espera que até o final do ano essas obras se iniciem. Mas foi uma luta para conseguir uma empresa, por quê? Porque quando vem para cá, para Petrópolis, ainda tem que pagar algumas taxas, então, assim, nenhuma empresa não de fora quer vir para Petrópolis, fazer Minha Casa Minha Vida. Só barreira, né? Não tem nenhum tipo de facilidade. Não tenho, Roberto, e aí eu vou ser muito sincero, é que nem eu falo com as famílias todos os dias, eles vão ter a chance de colocar uma pessoa que está enganjada nessa pauta, que sabe dos problemas, sabe das articulações que tem que ser feita, porque a gente precisa articular com todo mundo, ninguém faz nada sozinho, igual você fala, ninguém vai conseguir fazer. E se não adianta eu falar assim, não, porque agora eu vou ficar aqui e tem que ser assim, não adianta só ficar, não, tem que articular, tem que conversar, tem que dialogar. É igual casamento. Casamento, para dar certo, os dois não tem que ceder, porque senão vira um cabo de guerra. A gente precisa ceder. A mulher tem que ceder, o marido tem que ceder para poder dar certo, senão não vai. Aí briga, aí separa. E a mesma coisa, gente, tem que dialogar. A gente sabe que, claro, né, alguns mais firmes, outros, mas não adianta, gente. Todo mundo tem que se unir em pró, porque nós, os vereadores, os deputados estaduais, federais, prefeito, presidente, são eleitos pelo povo para fazer uma política para o povo. Então, essas brigas partidárias, políticas, isso hoje está bem claro que tem que ter um diálogo. Tem que ter. Porque senão quem está sofrendo é quem está na ponta. É o pessoal da comunidade que está sofrendo lá com as brigas políticas que a gente está sofrendo há alguns anos na nossa cidade. Quando o nosso candidato a prefeito Yuri fala de algumas brigas, e é verdade, essas brigas prejudicam muito a nossa luta por moradia. Porque aí a liderança tem que ficar assim, ó, eu tenho que ficar ali, ó. Eu tenho que ficar de bem com todo mundo, com os dois. Porque senão eu não consigo ajudar o meu povo, que são as famílias. Verdade, né, Cláudia? Sim, e na verdade a gente sabe que essa briga ideológica, ela não pode chegar ao institucional. Né? Amanhã, né, a partir do dia 1º de janeiro, Cláudia Moradia assume uma cadeira na Câmara Municipal de Petrópolis. Não interessa se o governo é de esquerda, de direita, de centro, para dentro, para fora, preto, branco, amarelo, você tem que ter o diálogo institucional, tanto com o governo estadual, com o governo federal e com os seus edis ali também, com todo esse processo, porque, na verdade, a política é feita de diálogo, né? E as pessoas, às vezes, colocam coisas à frente em detrimento a esse processo, que é o processo mais sadio da política, né, Cláudia? Exatamente, Roberto. Então, assim, eu acho que a gente chega num ponto da política da nossa cidade, que os petropolitanos precisam acordar para muita coisa. Eu sei que é muito chato falar de política. É chato falar de política. Ninguém aguenta mais. Ninguém está aguentando mais, mas é necessário agora, nesse momento, a gente procurar saber quem são os nossos candidatos, quais são os projetos dele, se eles têm um trabalho, porque, gente, tem gente brotando do chão agora. Agora, então, na reta final, a gente está vendo que, por exemplo, eram 260 e... Vê aí, Roberto, 269, né? Alguns foram impugnar, alguns não conseguiram sair, 264. 264 candidatos a vereadores na nossa cidade. Se tinha aí uns 20 na rua, desde o início do processo da campanha, foram muitos. Eu conto nos dedos para vocês quem eu encontrei na rua fazendo campanha.
Então, assim, parabéns para esses que estão desde lá de trás, fazendo, porque mostrando o seu trabalho, mostrando o seu projeto, não só a Cláudia Moradia, tem outros. A gente são 15 cadeiras, 15 cadeiras. Então, assim, tem gente boa aí, sim, procura ver a história da pessoa, o que a pessoa faz para a comunidade. Para a comunidade que eu digo, gente, outra coisa, não é só bairro, não, porque vereador é eleito para a cidade toda. Toda. Porque a gente aqui em Petrópolis, a gente está com esse problema também. O vereador fica só no teu bairro e os outros bairros que se danem. Tem que parar com isso também. Porque aí a cidade é extensa. A gente vai desde o meio da Serra, Quitandinha, até a divisa com São José do Vale do Rio Preto e Arenal. E aí a gente não pode concentrar em 15 vereadores de 15 bairros e o restante da cidade que se exploda. Não. A Cláudia é da posse? A Cláudia é da posse. A Cláudia foi lançada até num jornal local lá, de um canal local do bairro, como uma das candidatas da posse, sim. Claro que eu vou tentar fazer o máximo que eu puder, sendo eleita para o bairro da posse. Até porque lá está meu filho, lá está minha nora, lá está minha família, lá está a minha casa, entendeu? Lá é o quintal da minha casa. Eu quero fazer aquele conjunto habitacional. É o meu sonho, é que o conjunto habitacional Oswaldo Santarzieri Médici, lá no Córrego Grande, na Posse, seja um exemplo de conjunto habitacional, através da luta, porque ainda falta muita coisa lá. Seja referência. Que mas lá, isso também não quer dizer que você não vai ter outras pautas, outras processos, não, claro. Não, até porque eu sou representante de 4.000 famílias vítimas de tragédias em todos os bairros da cidade de Petrópolis. Então, assim, é para todos os bairros, entendeu? A gente sabe dos problemas de cada bairro aqui, porque, como eu disse, eu já caminhei muito ao longo desses 12 anos na saúde. Continua caminhando, né? E continuo caminhando. Então, assim... falar nisso, Cláudia? Diego. Então, assim, hoje tem que mudar algumas coisas na nossa cidade. As pessoas precisam ter esse olhar, os petropolitanos precisam ter esse start, entendeu? Porque senão a nossa cidade vai estar sempre enxugando gelo. E o povo sempre reclamando das mesmas coisas. Há 12 anos eu vejo todo mundo reclamando do transporte, mobilidade, falta de emprego, as tragédias, falta de habitação. 12 anos. Agora tem a oportunidade. E também de escolher a primeira mulher vereadora negra dessa cidade. Todo mundo vai ter a oportunidade de mudar o rumo da história. Então é isso, Roberto. Olha, é tanta coisa para a gente falar, a gente está chegando no fim aqui do nosso programa, do nosso bate-papo, mas eu gostaria, antes de outras coisas, eu queria saber o que você está achando dessa sua caminhada aí rumo à Câmara Municipal? Como é que está essa campanha? Como é que está sendo a receptividade nas ruas? Eu vejo muitos vídeos seus, você se emocionando, porque cada um tem uma história diferente com a Cláudia. Hoje eu contei um pouco da minha história com a Cláudia, que tem a ver com o jornalismo, com a comunicação, mas tem histórias muito mais importantes e envolventes da Cláudia mudar efetivamente a vida das pessoas, das famílias. E eu acho tão bonito isso, no momento que a gente está passando aí essa geração de 8 segundos, né? Que quer tudo ao mesmo tempo agora e que acabou, a gente perceber que as pessoas foram modificadas com o seu trabalho, com a sua luta, com o seu suor, com a sua perseverança, muitas vezes em detrimento da sua família, né? Que entende a sua briga também, que está contigo, mas que também sofre a sua ausência. Tantos vídeos bacanas, Cláudia, parabéns. Então, e aí o pessoal fala que deu 3 piscadas, ela já está chorando, né? E aí eu choro mesmo. Eu choro mesmo. Emoção. O povo já sabe que eu choro. Eles mesmos já chegam para mim. Ela deu 3 piscadas, ela já vai chorar. Choro mesmo, porque, graças a Deus, eu quero deixar aqui até... Já deixar meu agradecimento, Roberto, ao longo desses 42 dias. 41 dias. Essa campanha toda, né? Uhum. O processo está muito diferente, sabe? A gente viu uma campanha muito estranha. Agora a gente está vendo um pouco mais de gente na rua, mas não tinha ninguém nas ruas. Não tinha, a gente ficou a maior parte da campanha. É um ou outro, que nem eu disse que a gente encontrou. Mas você está falando disso dos candidatos, né? Isso, dos candidatos. Saber de você essa aí sua ligação com o seu.
Isso aí. E aí, nesse processo, eu quero agradecer a todo mundo que foi nas ruas até para me encontrar. Porque a gente ficou... Porque, assim, a gente não tem tanta gente na rua, né? Porque todo mundo já sabe como é que acontece, né? As coisas. Então, assim, a minha equipe é muito pequena e eu estava nas ruas com aí 4, 5 pessoas no máximo, e a gente tirou algumas vezes para ficar ali no calçadão de Senipe, montamos uma banquinha ali, e as pessoas iam até mim. E você é a Cláudia? Você é a Cláudia Renata? Muitos iam para me conhecer. E teve uma moça que pegou e falou assim, você é de verdade? Eu vim aqui porque eu queria saber se você é de verdade. Aí eu falei assim, ué, gente, eu sou de verdade, eu existo, Cláudia. Por quê? Porque a gente fala há anos com você no WhatsApp. Sim. E aí a gente está tão acostumada com a sua voz que aí a gente não sabe se é você mesmo. Entendeu? E aí eu fiquei assim, gente, será que pode um negócio desse? Pode, Roberto. Pode acontecer. Porque hoje a gente tem várias tecnologias, né? E aí as pessoas foram lá para saber se eu existia. Olha que loucura! Se eu existia. E um dia eu estava... Esse processo para você está muito válido, né, Cláudia? Para mim, tá. Para mim, que nem eu falo. Eu já sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez nessa campanha por mim. Porque, que nem eu falo, é Deus purinho na minha vida nessa campanha. Porque Ele, todos os dias, quando a gente sai na rua, alguém me reconhece, alguém fala da história dele comigo. Tem um vídeo que foi jogado nas mídias ontem, de uma moça fazendo um testemunho, a moça é de Teresópolis, e eu ajudei o irmão dela, que a casa pegou fogo até aqui no bairro, aqui próximo. E aí eu falei assim, caramba, porque tem coisas, Roberto, que é tão automático, porque como você está ali, né, no seu processo da luta, ajudando as famílias, porque hoje o que virou o movimento do aluguel social? Não só uma luta por aluguel social, moradia digna e segura, mas a gente orienta, juridicamente falando, olha, procura a doutora, que nem a doutora Luísa na Defensoria, olha, procura a doutora Zilda no Ministério Público, olha, procura a doutora Vanessa, procura, vai no, né? A gente orienta, né, junto com eles também, com todos os órgãos. Graças a Deus a gente hoje conseguiu, né, a ouvidoria da Defensoria do Estado, a gente tem o Ministério Público, tem a Defensoria, e isso hoje virou uma coisa muito grande, sabe, Roberto? E hoje a gente orienta, a gente encaminha, a gente dá o telefone, a gente intermedia, que nem eu falo, eu sou apenas uma ponte. Então, eu sou uma ponte. Só para você que está em casa ter uma ideia, de onde estiver assistindo, a gente percebe que o nosso tempo está acabando, que a Cláudia é apaixonada pelo assunto, que ela quer solução, que tem proposta, tem projeto, tem ideia e tem trabalho. São anos e anos e anos de trabalho. Isso com muito suor, sacrifício, determinação, com empenho de outras pessoas que estão próximas também. Né? E estou aqui quase encerrando o nosso bate-papo, porque o tempo é pouco, né? No máximo 1 hora aqui para a gente fazer. Então, Cláudia, eu queria que nesse finalzinho você desse suas considerações finais aqui. E outra coisa que eu aprendi na vida, está em campanha? Pede voto. É isso aí. Primeiro eu quero agradecer o espaço mais uma vez. Cidade e comunidade sempre conosco na nossa luta. Ninguém faz nada sozinho. Então, assim, eu sou mãe, avó, esposa, e aí a gente tem a parte da família. Então, eu quero muito agradecer a Deus, agradecer a minha família, né? Por estar apoiando, estar junto, estar indo na rua pedindo voto comigo também. Então, assim, a todos os amigos, quero te agradecer, Roberto, por você ter me dado esse ano a oportunidade de ter você comigo também, né? Ajudando um pouco mais. E você não sabe a importância que você tem. Acho que você agora já sabe a importância que você tem nesse projeto. Então, assim, gente, isso tem que ficar aqui gravado, tem que ficar colocado. Tem muitos apoios de políticos, muitos apoios, vocês estão vendo aí. Eu tenho apoio dos meus amigos, eu tenho apoio de Deus e tenho apoio dos meus amigos. E o Roberto hoje para mim,
é dos maiores apoios que eu pude ter nessa campanha. Foi um presente que Deus me deu, porque é uma pessoa que tem um excelente trabalho na cidade, é reconhecido, vai na rua, todo mundo conhece ele já pega voto também. Então, assim, hoje é só gratidão. Gratidão às famílias que estão reconhecendo o meu trabalho, falam assim, Cláudia, estamos juntos, não toquei e tal. E aí, gente, 1800 para a vereadora Cláudia Moradia. E, Roberto, antes de encerrar, eu também não posso deixar de falar do candidato a prefeito Yuri Moura. Yuri, gratidão, não só pelo espaço que você deu, né? Eu não consigo fazer. Eu sou péssima. Eu sou péssima para isso. Foi. Eu sou péssima. Eu quero deixar aqui, Roberto, também, a minha gratidão ao Yuri, porque o Yuri, desde lá de trás, Yuri, né, não era vereador, não era nada, ele tinha só uma banquinha, era um menino que sempre também lutou muito pelas causas sociais. Conheço Yuri, e eu tenho um carinho muito grande por ele sabe disso. Ele sempre fala, né, Cláudia, a gente tem nossas opiniões, igual casamento mesmo, né? De vez em quando a gente, né, se estranha porque as opiniões são diferentes, é assim que se constrói, mas a gente a luta sempre é pelo bem comum, isso é o mais importante, né? Sempre, Roberto. E assim, o Yuri é 4 anos mais velho do que meu filho, eu tenho ele também como um filho, porque ele é um menino muito novo, e ele é brilhante. Ele hoje alcançou um patamar assim que eu fico assim eu fico espantada às vezes. Capacitado, né, Cláudia? Preparado, capacitado. Tá. Ele está preparado. Ele está preparado, sim. E, gente, tem muita coisa que falam que não vão parar com essas hipocrisias, entendeu? Então, assim, acho que está na hora do Petropolitano acordar. O negócio é o trabalho, a história da pessoa, tem muitas coisas, gente, que só quando você está dentro da política, dentro do partido, que você vai entender. Então, para a vereadora, Cláudia Moradia, 1800. Tá, 1800. Vai lá, Cláudia, assim, ó. Não, ao contrário, a outra. Mais perto agora. Aê, mais, aê. 1800. E Yuri 50, bacana demais. Cláudio, obrigado. Tempo acabando total. Boa sorte. E vou deixar um recado no final, que isso aí não tinha nada combinado, tá, gente? Vamos fazer um negócio? Ganhou a eleição? A cada 15 dias, vem aqui no programa prestar depoimento, esclarecimento, colocar transparência no seu mandato. Fechado? Muito bom. Tamo junto. Beijo para você. Obrigado pela sua presença aqui. Valeu.